Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos falar agora de campo gradiente e teorema fundamental do cálculo vetorial. Ok, nós sabemos que os campos conservativos são fáceis de integrar, mas nós ainda não sabemos reconhecer um campo conservativo. Vamos aprender isso. Então, o teorema fundamental do cálculo vetorial diz-nos o seguinte: se o nosso campo for um campo gradiente para alguma função, numa certa região D de plano, se φ coincidir com o gradiente de uma certa função, então o φ é conservativo, ok? E para todo o caminho C, entre dois pontos A e B, dentro do domínio, vale que o integral de linha ao longo desse caminho é simplesmente o valor da função em B menos o valor da função em A. Okay? A prova é simples. Se C é uma curva entre A e B, parametrizada pelo nosso caminho por R de t, com t entre A e B, então o integral do nosso campo, okay, que nós assumimos ser um gradiente, é esta integral aqui. É o integral do gradiente em R de t vezes R' de t. Ok? Ok, mas nós sabemos que isto, né, é a regra da cadeia aplicada à função f composta com R de t. A derivada de f em R de t, composta com R de t, é exatamente esta expressão. Então eu tenho o integral de uma derivada. Esse integral aqui é o integral de uma derivada. Então é o valor da função no ponto final, no ponto inicial, menos o valor da função no ponto inicial. F de B menos F de A é exatamente como nós tínhamos enunciado. Okay? Temos aqui um exemplo de dois caminhos com os mesmos extremos, okay? E os caminhos diferentes. Então calcule este integral de linha se eu tenho esta curva aqui. A curva parece um pouco complicada. T à nona vezes o seno à nona πt sobre 2, com t de 0 e 1. Então a curva dada pode levar a um integral de linha muito complicado. Mas note que para f de xy igual a x vezes y, nós temos que o gradiente é exatamente y, x, que é o campo que está aqui lá. Né? É o mesmo que o campo que devemos integrar. Então o campo dado é conservativo, que é ótimo, que a gente pode calculá-lo facilmente. Portanto, o integral de linha é simplesmente o valor da função cujo gradiente é o campo, é o valor dessa função no ponto final menos o valor da função no ponto inicial. Ora, o ponto final é muito fácil, eu substituo t por 1 e tenho seno de π sobre 2, que é 1 à nona, é 1, e o t à 9 é 1 elevado a 9, portanto fico com 1. E para t igual a 0, aqui fica 0, 0. Então tenho f no ponto 1 menos f no ponto 0, 0, f na origem. E é muito fácil agora substituir aqui em xy e obter 1 menos 0. Portanto o resultado final é 1. Ok? Porquê? Porque eu descobri que ele era conservativo. Se não, eu teria que calcular esta integral de linha explicitamente, então o problema seria que eu vou substituir aqui uma derivada, né, vai ficar 9t à oitava, o seno à nona ficaria 9 seno à oitava de πt sobre 2, vezes a derivada do seno, que é menos, fica cosseno de πt sobre 2, vezes π sobre 2, e depois teria que substituir aqui o valor de C, fazer o produto interno e calcular um integral com funções trigonométricas, né? Com funções trigonométricas à nona potência, etc. Bem sofisticado, bastante complicado, mas usando que o campo é conservativo, resolve-se facilmente. Por analogia com o teorema fundamental do cálculo, dizemos que uma função f, tal que o seu gradiente é igual a um certo campo, é primitiva ou antiderivada do campo φ. Ok? Existe um resultado muito útil que é o seguinte: se o φ é um campo vetorial conservativo numa região D que seja conexa por caminhos, uma região D que eu possa conectar qualquer ponto a outro, então existe uma função, né, que é uma primitiva desse campo. Certo?
Então, todo o campo conservativo, numa certa região D, que seja conexa, que não seja separada, seja uma região inteira, é automaticamente primitivável, tem uma primitiva. De facto, se φ é conservativo, em D, entre dois quaisquer pontos podem ser ligados por uma curva regular dentro de D, esse é o significado de conexo por caminhos, nós podemos fixar um ponto qualquer O em D e definir uma função pelo integral de linha de O até P para algum ponto P. E nós definimos essa função como f de P. Então, como o φ é conservativo, este f de P não depende da curva C que eu escolhi. Ok? Ele simplesmente depende apenas do O e do P. Ok? E o integral do gradiente é o integral do φ para qualquer curva C. Porquê? Bom, porque se A e B forem pontos nas extremidades de C, nós vamos ter que o integral do gradiente é f de B menos f de A. Pelo teorema fundamental do cálculo, né? Para campos vetoriais. Mas também temos que f de B menos f de A é a mesma coisa que f de B menos f de O mais f de O menos f de A. Né? E o f de B menos f de O é o integral do caminho que vai de O até B. E o f de O até f de A é menos o integral do caminho que vai de O até A. Mas CB menos CA, portanto este integral aqui é a mesma coisa que o integral em CB menos CA, CB menos CA são curvas de O até A e de O até B, e portanto é um caminho fechado. Portanto, CB menos CA é um caminho com as mesmas extremidades em C, que é o caminho fechado, né? E concluímos que o FB menos FDA é a mesma coisa que o integral de C, que é esta expressão aqui, uma vez que o φ é conservativo. Provamos assim que o integral, né, coincide para qualquer caminho C dentro da região D, onde o φ é conservativo. Certo? Nós usamos esta relação aqui, o C é de A para B, o CA é o de C para A e o CB é o de C para B. Okay? Então, nós temos que todo o caminho, todo o campo vetorial conservativo numa certa região D, okay, tem primitiva. Como é que eu sei que um campo é conservativo? Bom, ainda não sabemos, até aqui a gente ainda não sabe como verificar isso. Vamos verificar. Um campo vetorial definido no plano completo, ele é conservativo se e só se a derivada parcial da primeira coordenada em relação à segunda coordenada é igual à derivada parcial da segunda coordenada em relação à primeira coordenada. Porquê? Bom, observem que se o φ é conservativo, então existe um certo f, tal que o pq é o gradiente do f. Ok? Portanto, o p é a derivada parcial de f em relação a x e o q é a derivada parcial de f em relação a y. Está certo? Bom, mas então, as derivadas parciais mistas da f são iguais. E isso significa, as derivadas parciais mistas da f são iguais, significa que a derivada do q em relação a x é a derivada do p em relação ao y. É mesmo. Isso é exatamente a condição que nós temos atrás. Tá? Então, se ele for conservativo, eu tenho que ter esta relação. E o teorema garante que, se eu tiver a relação, eu posso achar uma primitiva. Okay? Eu posso provar que existe um gradiente que dá o campo. Tá bom? Não vou apresentar aqui a prova, ela é muito longa. Então, exemplo, mostro que o campo vetorial 2x mais 3y ao cubo na primeira coordenada, 9xy² mais 2y é conservativo. Bom, olhando para as derivadas mistas, o que é que eu faço? Eu derivo a primeira coordenada em relação à segunda coordenada e derivo a segunda coordenada em relação à primeira. E dá a mesma coisa, dá 9y. Portanto, o campo vetorial é conservativo e reparem que ele está definido em todo o plano. Está definido no plano inteiro. Okay? Outro exemplo, ache uma primitiva do campo do exemplo anterior. Então nós procuramos uma função, f de xy, tal que o seu gradiente é 2x mais 3y ao cubo
na primeira coordenada e 9xy² mais 2y na segunda coordenada. Ou seja, eu devo ter que a derivada parcial da f em relação a x é 2x mais 3y², a derivada parcial da f em relação a y é 9xy² mais 2y. Ok? Então, da primeira equação, eu deduzo que a f tem que ser x², né, mais 3y³ vezes x, mais alguma função de y. Ok? E isto aqui, a função de y que eu acrescento aqui, tem o mesmo papel que a constante de primitivação quando eu estou integrando no caso de uma variável. Eu peguei na derivada parcial em relação a x e primitivei em relação a x. Então, o que vai aparecer extra, que pode aparecer extra, são funções de y, que desapareceram quando eu derivei em relação a x. Então, resulta então que, se eu pegar agora nesta expressão, que eu obtive primitivando para x, e agora eu derivar em relação a y, eu vou substituir nesta relação. Então, eu devo ter que, se eu derivar em relação a y, isto aqui desaparece, isto aqui fica g' e isto aqui fica 9xy². Então, 9xy² mais g' é igual ao f' de y, que é igual a esta relação aqui, 9xy² mais 2y. Cancelo o 9xy², obtenho que o g' é 2y, ou seja, o g é y² mais c. Substituo na equação que eu tinha obtido antes, então o f de xy é x² mais 3xy³ mais y² mais c, para uma constante qualquer c. Isto aqui é uma primitiva do campo considerado. Eu descobri uma primitiva. Okay? Então, o exemplo anterior é um exemplo simples de resolução de um sistema de equações às derivadas parciais. Eu tenho ΔF, ΔX, a derivada parcial em relação a x é 2x mais 3y², a derivada parcial em relação a y é 9xy² mais 2y. Ok? Então, eu resolvi este sistema de equações. Um caso muito particular, muito especial. Bom, no exemplo seguinte, mostraremos a importância da condição do último teorema, que é o campo fatorial precisa estar definido no plano inteiro. Ok? Vejam só. Exemplo de um campo não conservativo que satisfaz a igualdade das derivadas parciais mistas. Então, este campo, menos y sobre x² mais y² na primeira coordenada, x sobre y² mais x² mais y² na segunda coordenada, ele não é conservativo. Okay? Porquê? Porque integrando ao longo da circunferência x² mais y² igual a 1, nós vamos ver que ele não é zero. Mas o campo satisfaz o teste da derivada mista. Okay? De fato, se nós calcularmos as derivadas, a derivada parcial da primeira coordenada do campo em relação à segunda coordenada, e se calcularmos a derivada parcial da segunda coordenada do campo em relação à primeira, nós obtemos a mesma expressão. Então, ele seria conservativo, mas ele não está definido em todo o plano. Okay? A origem não pertence ao domínio. Okay? Então, parametrizando a circunferência unitária por parametrização usual que a gente tem, a gente pode calcular o integral de linha ao longo daquele caminho. Então, obtemos pela expressão do campo, tá? Isto aqui, a derivada, o vetor velocidade da curva é este, então obtemos 0π, 0,2π, temos 2π, que não é zero. Logo, o campo não é conservativo. Okay? Temos uma curva fechada, cujo integral de linha em relação a esse campo não é nulo. Então, o campo não é conservativo, apesar de satisfazer o teste da derivada mista. Okay? Notemos, claro, que o campo não está definido no plano inteiro, como é exigido pelo teste da derivada mista. Okay? Tem uma forma mais sofisticada de enunciar a condição, de fato é simplesmente conexo. O domínio deve ser simplesmente conexo. O plano completo, o plano inteiro, é um exemplo de um domínio simplesmente conexo, mas a noção de conexidade simples eu não vou enunciar aqui. Em seguida, falaremos de uma outra versão, uma outra forma de olhar o teorema fundamental de cálculo no plano, que é conhecido como teorema de Green.